vamos nos iniciar, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por estar aqui mais esta noite, assentados aos teus pés, Senhor, para ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, pelo teu Espírito. Julga tudo aquilo que não está de acordo com a tua natureza, a tua glória, a tua verdade, Senhor. Remove de nós, Senhor, tudo aquilo que não é teu e que prevaleça tudo aquilo que é teu, Senhor. Neste momento, Senhor, colocamos a tua palavra, o tema que vamos estudar hoje, que não nos dispersemos, mas tenhamos os nossos olhos voltados para ti. Esta é a nossa oração, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir um texto, está em Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Na nossa reunião da quarta-feira passada, esse texto foi o último que nós lemos. Aqui é estabelecido um princípio que rege todas as Escrituras. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. A lei da semeadura. Se semeamos na carne, o que é semear na carne? Semear na carne significa nós agirmos ou sermos omissos segundo o nosso homem natural, segundo aquilo que nós pensamos, segundo as nossas concepções. Veja, irmão, que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem, segundo a carne, segundo os seus conceitos naturais, ele sabe fazer coisas boas também, porque ele tem conhecimento. O próprio Senhor Jesus disse isso, ele disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Não parece uma contradição? Vocês são maus, mas vocês sabem dar boas dádivas. Porque ser bom ou ruim, dentro do ensino das Escrituras, é estar ou não estar em Cristo, ter ou não ter nascido de novo. Se eu não estou em Cristo, todas as coisas que eu faço, por melhor que elas sejam, para Deus, elas são o fruto de uma carne tentando fazer algo bom. Então esse fruto, ele não tem valor eterno. Então por isso aqui, o Espírito do Senhor através de Paulo, ele diz: se nós semeamos na carne, e aqui, irmãos, não é só a violência, não é só a mentira, o engano, a corrupção, o adultério. Não pense só nas coisas negativas, mas pense nas coisas positivas também. Se nós fizermos qualquer coisa na carne, nós vamos colher corrupção. Talvez você esteja se perguntando aqui, mas irmão, no
verso 9 está dizendo que nós não devemos cansar de fazer o bem, mas esse bem, eles têm que ser lido segundo Efésios capítulo 2, porque lá diz assim, que nós fomos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, que a salvação não é de obras, não vem por obras, mas vem pela fé, vem pela graça, ela é um dom de Deus, ela não é de obras para que ninguém se glorie. Mas essa sessão, ela termina assim, para que nós andássemos nas boas obras que Deus preparou de antemão. Então somos habilitados sim a fazermos boas obras, mas primeiro tem um requisito: salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele vos deu vida, pela graça sois salvos. Então nós queremos fazer o bem segundo Deus, segundo o coração de Deus. Só tem um caminho, irmãos: estar em Cristo Jesus, que é justamente a parte B desse verso. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Eu acho que é importante nós avançarmos um pouco nesse tema, irmos em Romanos capítulo 8, ali também nos ajuda na compreensão desse texto. Estamos lendo agora, Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Você pode perceber que esse Espírito está com letra maiúscula aí, o E maiúsculo, porque está se referindo a uma pessoa, a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, os que se inclinam para essa pessoa, os que andam segundo ela, colhem as coisas dela. Por isso que nós colhemos, a leitura de Gálatas nos diz que nós colhemos no Espírito ou do Espírito vida e paz. Nós não colhemos e não agimos quando estamos no Senhor para recebermos frutos e reconhecimento dos homens, mas todas as vezes que a nossa ação é pautada na vida de Cristo, dele nós colhemos vida, dele nós colhemos paz, porque nós recebemos um pouco mais dele, entende, irmãos? Cada vez que nós negamos nós mesmos para seguir o Senhor, algo terrível vai acontecer para a nossa carne. Negar a nós mesmos é algo que não nos dá prazer. Nós queríamos fazer algo, mas nós deixamos aquilo, mas nós nos negamos nós mesmos para seguir o Senhor. Então algo inexplicável vai acontecer no nosso interior: vida e paz. Agora, se nós nos enchemos de nós mesmos, mesmo tendo crido em Cristo Jesus, se nós enchemos de nós mesmos e a nossa vida é pautada na nossa carne, nós vamos ter sempre uma vida frustrada, nós cristãos, uma vida dividida. É de estar num lugar onde não deveríamos estar e sabendo que não deveríamos estar. Estar numa estrada que não poderíamos estar percorrendo ela, sabemos disso, mas estamos percorrendo. Ninguém pode ter uma verdadeira paz desse jeito. Um coração dividido, ele não tem paz, irmãos. Ele não tem paz. E os cristãos hoje têm o seu coração dividido. Eles querem o Senhor com toda a sinceridade, mas também eles querem aquilo que lhes dá prazer. Entende? Então, se pega aquele texto de Tiago, Tiago diz assim: vocês não sabem orar como convém. Vocês oram, vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque vocês pedem para satisfazer os seus próprios deleites.
né? Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo mais, me dá... Então, nós estamos sempre pedindo para a satisfação dos nossos próprios deleites. Então, tem um trecho, tem um Salmo 37, se eu não estou enganado, lá diz assim, que deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí os cristãos fazem uma interpretação carnal desse texto, dizendo assim, se eu tiver prazer em Cristo, Ele vai me dar o que eu quero. Então a nossa relação com o Senhor, ela se torna uma relação de barganha, né? A gente finge algo diante do Senhor, Senhor, te amo, Senhor, te quero, eu vou nas reuniões, para que Deus me dê aquilo que eu quero. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas esse texto não deve ser visto assim, irmãos, essa porção da palavra. Essa porção da palavra deve ser entendida segundo o que estamos lendo aqui. Seja Gálatas capítulo 6, seja Romanos capítulo 8. À medida que eu me deleito no Senhor, significa que eu nego a mim mesmo para segui-lo. E isso vai gerando em mim o quê? Vida, prazer nele e por ele e só por ele. E à medida que eu vou encontrando prazer no Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai conceder algo no meu coração. Se no meu coração quero o Senhor, Ele vai me conceder cada vez mais dele mesmo. E é essa relação. O Senhor diz, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Então eu me alimento no Senhor, enquanto prazer naquele alimento, Ele vai me dar mais dele. Não é assim quando a gente vai fazer uma visita? Às vezes a gente vai fazer uma visita, o anfitrião tem lá um bolo, aí ele te serve um pedaço, está aqui, você come, você elogia o bolo, o que ele vai fazer? Então toma mais um pedaço, não é verdade? Nossa, mas que bolo de chocolate gostoso. Não, então pega aqui mais um pedaço aqui, ó. Vou fazer ali um pote para você levar para casa também, né? Ele tem todo o prazer de dar mais daquilo. Por quê? Porque ele viu que aquilo te agradou, você experimentou, você gostou. Então o seu anfitrião vai dar mais daquilo para você. Agora imagina o seguinte, na primeira colherada, nossa, não tá bom não. Ele vai te oferecer mais? Não, come mais, come mais. Ele não vai fazer isso, não é verdade? Então, deleita-te no Senhor. Aqueles que semeiam no Espírito, dele colherão vida, dele colherão paz. Irmãos, paz não é algo externo, paz é algo interior. Paz não é algo da circunstância. Paz está relacionado ao quanto conhecemos do Senhor. Não é verdade? Esse conceito de paz do mundo, ele é um conceito equivocado. E o Senhor diz isso mesmo. O Senhor diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E aí ele prossegue dizendo assim, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você vê que nessa frase aí, nesse contexto, tem alguma coisa que para a paz do mundo está estranho, está contraditório. Porque o Senhor diz paz e fala que teremos tribulação. Então, no nosso conceito natural, são dois elementos que não se enquadram, não se encaixam, não podem ficar juntos. Para o mundo, se você tem paz, então você não tem tribulação. Ou se você tem tribulação, você não tem paz. Mas os dois não podem conviver juntos. Mas na realidade espiritual, sim, temos paz e temos tribulação. E a nossa paz não está ligada à falta de problema, à ausência de problema, à ausência de tribulação. Pelo contrário, Pedro também, pelo Espírito, vai nos dizer: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós de igual pensamento. O que o Pedro está dizendo? Irmãos, se preparem. Se o nosso Senhor sofreu, se preparem, porque nós também vamos sofrer. Então, aquele que semeia no Espírito colhe vida e colhe paz
irmãos, colhe tribulação também, colhe problema também. Eu não sei o que acontece no povo de Deus hoje, que falar em problema, em tribulação, é um escândalo. Porque tribulação, problema, sempre foi algo relacionado à experiência cristã. Porque nós não somos desse mundo. Esse mundo é um sistema, uma atmosfera projetada para perseguir os filhos de Deus. E deixa eu dar um outro exemplo bíblico. Agora no Antigo Testamento. Quem que era o povo de Deus no Antigo Testamento? Israel, não é verdade? E o Egito no Antigo Testamento, ele significa o mundo. É um tipo do mundo o Egito. E Faraó é um tipo do diabo, uma tipologia do diabo, do anticristo, certo? O governante do mundo. O povo de Israel, quando estava no Egito, como é que eles estavam? Passando férias? Escravizados no Egito. Escravizados. Não é verdade, irmãos? Então você vê que o mundo, esse sistema que nós vivemos hoje, ele foi projetado para perseguir o povo de Deus. João, nas suas cartas, ele diz, inspirado pelo Espírito, obviamente: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o amor ao mundo constitui inimizade contra Deus. Sabe por quê? Porque o mundo é inimizade contra Deus. O mundo é inimizade. Entre Deus e o mundo há uma declarada inimizade. Então, se nós amamos o mundo, a nossa questão posicional e as coisas que há no mundo, né? A nossa questão posicional, ela está errada. Nós estamos nos posicionando em um lugar onde Deus não está. Então nós estamos semeando na nossa carne. E da nossa carne vamos colher corrupção. Mas irmão, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Sim, e lá diz assim: para que todo o que nele crê, todos vão crer no Senhor. Apocalipse nos revela que não. Apocalipse nos revela que no auge da grande tribulação, as pessoas vão estar vendo os grandes feitos de Deus, as suas taças da ira sendo derramadas, né? Aquelas duas testemunhas anunciando a palavra, e eles vão blasfemar, eles vão amaldiçoar o Senhor. Então, embora a vontade de Deus é que todos sejam salvos, isso está no coração dele, o fato é que nem todos crerão no Senhor, né? Eu acho que podemos, é um ponto sensível, podemos ir em Isaías aqui só para vermos um texto refletindo sobre isso. Isaías 55. Perdão, é 53. Verso 10, 11 e 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías está falando sobre Cristo e a obra que ele realizou, tá? Verso 11: Ele quem? Cristo, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu.
Irmãos, 3 vezes aparece uma palavra importante aqui. Muitos, não todos. Você entende a diferença? Então veja aí, ó. Ele verá o fruto, estou lendo aqui o verso 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, né? Com seu conhecimento justificará a todos? Não, justificará a muitos. Você pode pegar esse muitos, mas irmão, eu quero imaginar esse muitos. Apocalipse diz que João vê uma multidão com palmas nas mãos. E ele pergunta: quem é essa multidão vestida de vestes brancas? Aí o anjo diz para ele: é um povo que procede de toda tribo, língua e nação, que Deus constituiu para si, uma nação de sacerdotes. Então esses são os muitos, mas não são todos, irmãos, não são todos, né? Então há, evidentemente, eu volto ao ponto, uma inimizade declarada entre Deus e o mundo. E muito embora tenhamos crido no Senhor, há necessidade de haver uma diligência para que não nos achemos semeando na carne, amando o mundo e as coisas que há no mundo, certo? Porque aí estaremos em uma posição diferente, embora tenhamos crido no Senhor. Isso é terrível e pode acontecer com qualquer um de nós, né? Mas voltando para o nosso texto de Gálatas, ele foi lido na última reunião e prometi que faremos um estudo, tanto superficial, eu reconheço, sobre a vida de alguns irmãos na palavra que por um momento ou outro deixaram o Espírito e semearam na carne. Deixaram de semear no Espírito e semearam na carne, para que nós vejamos as consequências disso. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito, colhe vida e paz. Então a primeira figura que vamos estudar é Abraão, certo? Então vamos voltar as nossas Bíblias para Gênesis, fazermos aqui uma leitura de alguns capítulos. Irmãos, no capítulo 12 de Gênesis, eu só vou aqui fazer um apanhado geral para a gente contextualizar. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão é chamado pelo Senhor para que ele deixasse a sua terra, a terra da parentela dele, e seguisse para uma terra que Deus haveria de dar a ele e à sua descendência. A terra da qual se originou Abraão se chama Ur, a terra de Ur. Essa terra é conhecida como a terra dos deuses, no plural. Haviam muitos deuses nessa terra. Então Deus chama Abraão dessa terra. Então, veja aí o verso 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. É interessante que quando somos chamados, vamos trazer para a nossa experiência. Quando somos chamados pelo Senhor, é esse o processo, irmãos. Ele vai mudar a nossa posição dos deuses, do mundo, das coisas que há no mundo. Sai, deixa tudo, porque eu vou te dar um galardão, eu vou te dar uma provisão. Sempre na nossa relação com o Senhor, nós somos chamados e convidados por Ele diariamente a deixar, a abandonar. E abandonar o que, irmãos? Tudo aquilo que é obra da carne, tudo aquilo que é natural. Você sabe por que Deus mandou Abraão ser circuncidado? Aí a circuncisão foi instituída aqui nesse tempo. Não foi depois da lei. A lei ratificou, mas a circuncisão já existia desde Abraão.
Circuncidar significa tirar a carne. O órgão sexual masculino é cortada a carne do prepúcio e aquela carne é tirada. Então, circuncisão significa o quê? Tirar a carne, deixar a carne. Essa era uma marca da aliança do Antigo Testamento. Claro que isso era uma tipologia do que Cristo faria na cruz. Fomos, pois, com Ele crucificados. Por quê? A circuncisão estava operando. O nosso velho homem foi com Ele crucificado. O nosso homem natural, o homem carnal, aquele que tinha prazer nas coisas da carne, foi crucificado com Cristo. Ali se operou a circuncisão espiritual. A carne foi tirada, a carne foi deixada. Então hoje o que acontece, irmãos? Na nossa experiência diária, nós estamos habitando num corpo limitado, com vontades. Nós temos uma alma, e na nossa alma reside mente, vontade e emoção. Então nós temos traços que trouxemos da nossa vida natural, embora fomos com Ele crucificados. Porque a sistemática era o quê? O nosso velho homem, ele dava ordens para o corpo, e o corpo, como um instrumento, executava as ordens desse velho homem. Isso está lá em Romanos capítulo 6. Quando Cristo entra em nossas vidas, ele se interpõe. Então esse velho homem vai continuar dando ordens, falando, ó, faz isso, faz aquilo, satisfaz a sua carne nisso, satisfaz aquele desejo nisso. Mas há um Senhor, um novo Senhor que se interpôs para dizer: você não precisa mais seguir o falar dele. Antes sim, a nossa natureza pecaminosa comunicava com o velho homem, que dava ordens para o corpo e o corpo executava. Então os nossos membros eram instrumentos de injustiça. Agora, como esse caminho foi cortado porque Cristo se interpôs, nosso velho homem pode até falar, mas nós não somos mais obrigados a atender o seu falar. Agora nós podemos ouvir um outro falar e caminhar segundo esse outro falar, que é o falar do Espírito de Deus, que é o falar do Senhor. Então aqui sempre seremos convidados, como Abraão foi: deixa tudo aquilo que é natural, deixa tudo aquilo que é da carne, para me seguir, né? Isso é uma vida de discipulado. Não dá, irmãos, nessa caminhada para você vir trazendo tudo, porque a palavra nos compara a atletas em uma carreira, uma corrida, né? Então quem que vai ganhar a corrida? Aquele que está com um shortinho de atleta, um tênis, uma camisetinha e correndo, ou aquele que está trazendo bolsa, mochila, mala, capacete e mais utensílios domésticos, trazendo tudo nas costas? Quem é que vai ganhar essa corrida? Não tem nem dúvidas, né? Quem está viajando mais leve é que vai chegar lá. Então, por isso que a palavra diz: deixando as coisas que para trás de mim ficam, sigo para o alvo, desembaraçando-me de todo o peso e do pecado que tenazmente me assediam. O pecado sempre vai assediar o cristão, mas nós não somos mais obrigados a atender. Então, quando a palavra diz desembaraçando-me, ela coloca dois elementos, irmãos: peso e pecado. Pecados são as coisas ilícitas, são aquelas coisas que frontalmente atingem a palavra de Deus. Adultério, prostituição, soberba, e aí você vai colocando em números, né? Agora, o peso não necessariamente ele é ilícito, mas ele pode se tornar um peso nas nossas vidas. Trabalho, estudos, família. Estou dizendo peso no sentido negativo. Minha família, então, finalmente eu descobri, eu estava dessa reunião porque eu sabia, minha família é um peso para mim. Aquele meu marido me atrasa, aquela minha mulher me atrasa. Não é isso, irmãos. Mas o que acontece? Essas coisas não são ilícitas, certo? Podemos ter família? Podemos ter família.
Podemos ter trabalho? Devemos ter trabalho. Não existe isso num cristão não trabalhar. O Senhor diz: aquele que não trabalha é melhor que não coma. Não é verdade? Então o cristão deve trabalhar. Trabalhar é uma bênção do Senhor. Estudar é uma bênção do Senhor. Todas elas são. Mas quando que elas podem se tornar um peso na nossa carreira cristã? Quando elas assumem uma posição central. Essa posição central deveria ser de Cristo. Então essas coisas vão sim atrasar a nossa carreira cristã. Aí, está dizendo aqui, ó, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela. Eu quero você, uma experiência com você. Eu quero caminhar com você. Esse é o convite do Senhor para todos nós. Ele quer caminhar conosco. Que privilégio, irmãos. Não foi para todos. Imagine que anjos anelaram perscrutar, conhecer o Evangelho, mas os anjos não podem, embora sejam criaturas santas, poderosíssimas. Nós podemos ver isso em Apocalipse, um anjo arrasando com um terço da terra, né? Criaturas poderosíssimas, santos, são conservos nossos, mas eles nunca vão poder ter uma experiência que nós temos. Qual é? União em vida e natureza com Deus. Eles nunca vão poder compartilhar isso. Eles têm alegria, porque nós vamos poder compartilhar isso. Nós somos chamados a caminhada de comunhão com o Senhor, né? Mas voltando aqui para a experiência de Abraão, então o texto segue, né? No capítulo 13 tem um ensino para nós, mas não vamos ficar lendo. Abraão, que aqui até então que era Abrão, ele atendeu parcialmente à vontade do Senhor. Por quê? Porque o Senhor falou assim: sai da tua terra. Ele saiu, mas deixa a tua parentela. E ele não deixou. Ele trouxe a parentela dele, certo? E aí ele ficou por um tempo ainda, até a morte do seu pai. Depois ele seguiu para a terra que o Senhor disse que ele deveria ir. Mas ele levou Ló, seu sobrinho. Então ele não saiu da parentela dele. Ele trouxe parte da sua parentela. E isso começou a dar um problema. Os pastores de Abrão começaram a se desentenderem com os pastores de Ló, porque os dois tinham muito rebanho. Então Abrão chamou o sobrinho dele e falou: Ló, a gente tem que separar, porque o Senhor havia dito o quê? É para você, Abrão. Eu estou chamando você, né? Aí Abrão disse: a gente tem que separar, porque nossos pastores não estão desentendendo demais, não dá para a gente andar junto. Se você disser que você vai para o norte, eu vou para o sul. Se você disser que você vai para o leste, eu vou para o oeste. Então ele deixou a escolha nas mãos de Ló. E Ló, irmãos, fez uma escolha segundo a carne. Por quê? Ele disse que ele olhou e viu as campinas, as planícies do Jordão. Gente, tem coisa melhor para quem cria gado, um lugar plano, com campina à vontade? Não tem coisa melhor que isso. Então ele escolheu segundo a sua vantagem econômica. Ló falou: eu vou para cá então. E Abrão pegou o que? Montanha, morro. Mas isso é ótimo, irmão, porque o morro faz a gente olhar o que? Para cima. Andar olhando para cima, andar olhando para o alto, não andar olhando para o horizonte. A vida cristã é de olhar para o alto. Colossenses capítulo 3. Se vocês nasceram de novo, pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto, porque Cristo está lá. Está vendo? Se somos nascidos de novo, olhamos para o alto, buscamos do alto, anelamos o alto, né? Essa é a vida do cristão. Então Abraão foi andar olhando para cima, mas Ló que escolheu, e ele escolheu segundo a sua carne. E a palavra diz, irmãos, que de planície em planície ele foi andando, e ele foi cair aonde? Sodoma e Gomorra. Um lugar que é o que nós estamos vivendo hoje em nível mundial.
A depravação moral era tal naquele lugar que quando o Senhor manda 2 anjos para destruir aquela região, é interessante que Sodoma e Gomorra, eles estão, se a gente quiser localizar geograficamente, onde era Sodoma e Gomorra, é onde é hoje o Mar Morto. Sabe, um mar que não cresce nada lá, não tem vida nenhuma. Sal não vai crescer nada lá. Então é onde a região do Mar Morto era onde era Sodoma e Gomorra. Mas é interessante que os anjos entram na cidade, vão até a casa de Ló e são abrigados por Ló. O povo se reúne na praça e diz o quê? Traz esses homens aqui para fora, porque nós queremos abusar deles, nós queremos ter relação com eles. Então hoje a gente assiste a televisão, a gente ouve os noticiários, e não precisamos ir muito, na nossa cidade a gente vê essa depravação moral, né? Então o mundo não está diferente do que era Sodoma e Gomorra quando foi destruído. Mas o fato é que ele foi cair lá, Ló. E a palavra registra que Ló, ele afligiu o seu coração com a injustiça daquele povo. Ló, quando esses 2 anjos o encontram, ele está sentado às portas. Sabe que naquela época, irmão, estar sentado às portas da cidade é uma posição de juízo, uma posição de alguém que julga, que tem autoridade. E lá era dito que ele afligia o seu coração com a injustiça daquele povo. Só que é tão interessante que, embora o seu coração estivesse afligido, ele não conseguia sair de lá. Tanto é que os anjos, antes de destruir a cidade, eles anunciaram: vocês têm que ir agora. O que ele começa? Não, que nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Chega ao ponto de que estava para vir o julgamento, os anjos pegam eles pelo braço e arrancam eles de lá à força, porque eles avisaram e eles não saíram. Então muitas vezes essa é a situação do cristão. Ele vai, pela escolha da sua carne, ele vai se afundando, e ele vê que esse mundo é um mundo mesmo que ele afronta a palavra de Deus, e aquilo aflige o coração dele, mas ele está de tal forma envolvido, enredado com esse mundo, que ele não consegue se desvencilhar, né? E qual foi a consequência daquilo, irmãos, para a família de Ló? A sua esposa se tornou uma estátua de sal. Por que aquilo, irmãos? Embora ela também tivesse sido tirada de lá de dentro, o coração dela não saiu de lá de dentro. Ela olhava para trás, né? O que o Senhor fala? Aquele que toma o eirado e vai para o eirado e fica olhando para trás, não é apto para o serviço. Aquele que é arregimentado para uma guerra, certo? Não se envolve com as coisas desse mundo. Você está vendo? Porque senão ele não é apto para aquela guerra. Então foi isso que aconteceu com a esposa de Ló. Ela saiu, mas o coração dela continuou. Então o fim dela foi o mesmo fim da cidade. Eu não falei para vocês que é sal puro hoje, nada cresce lá? E ela se tornou o quê? Uma estátua de sal, né? O Senhor diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal não salga, se ele não faz a diferença, ele não presta para nada. E ela ali ficou sem função nenhuma, não é verdade? Mas vamos mais um pouco a fundo nessa situação. Estamos relatando aqui de Gênesis 13. E as filhas de Ló? O que elas fizeram, irmãos? O coração e a mente delas estava de tal forma tomada pelo espírito de Sodoma e Gomorra, que elas vendo então o seu pai, que ficou sem a sua esposa, elas falaram: ele vai ficar sem descendente. Vamos fazer o seguinte, vamos embebedá-lo e vamos ter relação sexual com o nosso pai. Porque a mente delas e o coração delas estavam de tal forma caído, formatado no formato de Sodoma e Gomorra, que para elas aquilo era algo perfeitamente aceitável e natural. Então esse é o perigo, irmãos. Quando nós semeamos na carne, vamos falar aqui do aspecto familiar. Quando nós semeamos na carne, e a palavra diz: vamos colher corrupção, é como se fosse uma granada. O irmão dá esse exemplo.
você tira o clipe da granada e joga, ela explode, ela prejudica só você? Ela prejudica tudo que está perto, em volta. Então vai atingir a família, vai atingir o testemunho, né? Vai atingir aí a experiência com o Senhor. Então isso é semear na carne. Você joga a granada, mas o efeito dela ninguém controla. Semear na carne é isso, você semeia, mas o efeito disso é terrível, é devastador, como uma granada explodindo, né? Vamos para Gênesis. Então falamos um pouquinho aqui de Ló, né, e essa experiência, mas na verdade eu quero chegar com os irmãos aqui. Eu acho que em razão do tempo devemos avançar. Gênesis capítulo 15. Verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão. O Senhor é a nossa fortaleza, a palavra diz, né? Nosso refúgio, nosso socorro. Esse é o escudo, ele vai adiante de nós. O escudo não foi feito, irmãos, para ficar nas nossas costas. O escudo vai adiante de nós, mas ele também é o nosso galardão. Está vendo, irmãos? Galardão não é algo que Deus pode nos dar. Galardão é Ele mesmo. Eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa riqueza. Verso 2: Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Está vendo? Abraão, o pai da fé, irmão. Ele creu, e isso, o simples fato de crer, lhe imputou, ou seja, foi atribuído na conta dele justiça. Essa é a salvação pela graça. Por isso que Abraão é o pai da fé. O simples fato de crermos em Cristo e na sua obra, isso nos é imputado, isso é contabilizado na nossa conta para justiça. Não precisa fazer mais nada, na verdade. Mas segue aí, né? Então o Senhor, depois que Ele faz essa promessa, olha, vai ser a tua descendência, é a descendência que vai ser gerada de você, Abraão. O Senhor faz uma aliança com ele, está aí a partir do verso 12, não vamos ler ela toda. Mas como é que funcionava essa questão da aliança antigamente, irmãos? Se dizia assim: vamos cortar uma aliança. Quando duas pessoas iam fazer uma aliança, se chamava vamos cortar uma aliança. Então elas pegavam os animais, partiam esses animais no meio e colocavam as partes uma de frente para a outra, formando um corredor. E aí aquelas duas pessoas que iam cortar a aliança juntas, eles iam passar por aquele corredor juntos. Então eles estariam fazendo aliança entre eles, certo? Então, se você perceber, no verso 9 ao verso 11, Abraão cortou os animais, né? Veja aí: tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras. Então ele cortou esses animais e colocou um de frente para o outro, formando um corredor. Só que Abraão ficou esperando para passar aquela aliança, para cortar aquela aliança com o Senhor, porque o Senhor ia fazer uma aliança com ele. Então veio o pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão,
e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, aí o Senhor começa a falar sobre a história da descendência de Abraão futuramente. Olha, a sua descendência, Abraão, ela vai ser levada para um lugar, ela vai ser escravizada por 400 anos, depois eu vou trazer. Então o Senhor começa a falar sobre a história da descendência de Abraão. E aí veja o verso 16: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. É a terra prometida, né? Eles tornarão para a terra que eu estou prometendo a você. Verso 17: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, interessante que quem passou por aquele corredor foi somente a tocha fumegante, não é verdade? O fogareiro fumegante e uma tocha de fogo foi o que passou por aquele corredor. Em outras palavras, Abrão não passou, somente o Senhor passou por aquele corredor. Por que isso, irmãos? Porque a aliança de Deus é segundo a fidelidade dele. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Alguém estava buscando o Senhor? Não. Isso é obra da graça dele. A salvação de Deus, a aliança eterna firmada em Cristo, ela foi, digamos assim, cortada apenas pelo Senhor. Depende apenas da fidelidade do Senhor. Por que que essa aliança eterna em Cristo não poderá jamais ser quebrada, desfeita? Porque ela foi fidelizada, ela foi garantida pelo sangue do Cordeiro inocente derramado lá na cruz. Então cuidado, irmãos, para nós não nos acharmos questionando a eficácia desta aliança a partir da nossa experiência pessoal. Em outras palavras, diríamos assim: não, eu sou pecador demais, essa coisa de Deus para mim é demais, porque não tem como Deus me amar, para mim não tem jeito. Cuidado, irmãos, porque nós estamos baseando a fidelidade e a eficácia dessa aliança eterna, imutável, fiada e fidelizada em Cristo, nas nossas experiências. Nós não podemos fazer isso. Obviamente, se formos infiéis, vamos colher. Estamos falando do tema aqui, mas isso de modo algum vai abalar a fidelidade de Cristo. Aliás, a palavra mesmo diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da sua volta. Estão vendo, irmãos? Não é uma situação de cooperação e colaboração. Cuidado com esses ensinos. As pessoas acham que serem cooperadores de Deus é assim: Deus fica com 50% e eu fico com 50% aqui, e aí a gente vai andando, um cooperando com o outro. Não, irmãos. Quando a palavra diz assim, Paulo, né, ele fala: de Deus somos cooperadores. Mas esse mesmo Paulo que falou de Deus somos cooperadores, ele diz assim: eu trabalhei muito mais que os outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Em outras palavras, é 100% Deus e 100% nós, nessa relação de união, né? Não é cada um com a sua parte. E aí vamos ver, Deus fez a parte dele e eu fico aqui na minha conta fazendo a minha parte também. Isso está totalmente fora do que a palavra nos ensina, né? Então aqui Deus cortou essa aliança com Abraão. Independentemente da fidelidade de Abraão, ele levaria a cabo o seu propósito. Abraão, de ti eu vou fazer uma descendência mais numerosa que as estrelas dos céus. Em outra passagem ele fala assim: Abraão, eu vou fazer mais numerosa do que as areias, os grãos de areia da praia do mar.
Sabe por quê? Porque Abraão tem duas descendências. Uma descendência terrena, a sua linhagem. Por isso que é numerosa como os grãos de areia da praia do mar. Esses são os judeus, descendência terrena dele. Mas Abraão é o pai da fé. E se nós somos aqueles que cremos no Senhor, fomos também justificados, como Abraão creu e foi justificado, ele não seria o nosso pai também? Então, tão numerosa quanto as estrelas dos céus. Então, quando fala de estrelas do céu, fala da descendência espiritual. Quando fala de areia do mar, fala da descendência terrena, né? Existem judeus que creram em Cristo, isso lhe foi imputado para a justiça. Eles são descendência celestial, nossos irmãos. Mas existem judeus que não receberam o Senhor. Eles são apenas, então, descendência terrena. Eles mesmos falam, né? O nosso pai Abraão. Nosso pai Abraão, nosso pai Abraão. Eles consideram Abraão o pai deles, porque de fato é. Porque Deus levou a cabo, deu a terra que prometeu que daria. Essa descendência foi e é muito numerosa. O judeu está espalhado por toda parte do mundo, não é verdade? Então é uma descendência numerosa também do ponto de vista terreno, né? Bom, vamos avançar, irmãos, para concluir. Chegamos no verso 16. Vamos começar ele aqui, não vai dar tempo de terminar. Deus prometeu um descendente para Abraão. E ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça. E Deus cortou aquela aliança com ele. Só que o que acontece no capítulo 16? A carne começa a entrar. A carne começa a agir. Então veja o verso 1 aí. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mesmo depois do Senhor ter prometido que haveria filhos, né? Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, lembra que eu falei do Egito, né? Uma figura do mundo. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Então, fruto da carne é não esperar. Fruto da carne é não permanecer firme naquilo que foi prometido. Vamos trazer isso para a nossa experiência enquanto igreja. Qual é a promessa que nos firma? É a promessa de estarmos com o nosso Senhor novamente, muito em breve. É a promessa de habitarmos com Ele eternamente. Na verdade, é a promessa de que essa terra como ela é hoje, não é a nossa morada, mas Ele voltará para estarmos com Ele eternamente. Essa é a promessa, que é o fundamento da nossa fé. Você diz assim: mas irmão, o fundamento da nossa fé não é Cristo crucificado? Cristo crucificado foi um meio, irmãos. A cruz não é um fim, a cruz é um meio. Como assim? O Senhor foi então enviado pelo Pai. A palavra diz em Filipenses: Ele é Deus, mas não tomou por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, a forma de servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. O Senhor se esvaziou para fazer algo. O que? Ele mesmo diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Qual era o cálice? O cálice era a cruz. O cálice era, por um breve tempo, o Senhor perderia a face do Pai de vista. Aquilo o afligia demais, né? Mas era a cruz. Irmãos, tenham em mente que Cristo foi à cruz em obediência à vontade do Pai. Esse foi a engrenagem que motivou a ida do Senhor à cruz. Muitas pessoas dizem assim: Cristo foi à cruz por amor de nós. Isso é uma verdade, mas essa não foi a engrenagem que moveu o Senhor. Porque se o Pai tivesse dito: filho, volta para cá agora,
Vocês acham que ele diria, não, assim mesmo eu vou para a cruz? De jeito nenhum. Mas o Senhor diz assim, que não havia um outro meio. É necessário, ele repetiu várias maneiras, de várias formas, né? Então ele foi à cruz em obediência à vontade do nosso Pai Celestial, né? Agora nós estamos caminhando sobre esse fato já consumado. Fomos justificados, agora estamos sendo santificados, preparados para a segunda vinda. Nós não podemos não tem como a gente avançar olhando para trás, nós avançamos para frente. Tem pessoas que ficam com a cruz como um lugar que elas ficam dando volta. A cruz, a minha salvação, eu fui salvo do inferno, e fica ali, não avança. O Senhor diz assim, eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim, sairá e achará pastagem em abundância. Em outras palavras, nós entramos por Ele, batizados nele na sua morte, mas nós saímos, fomos, pois, ressuscitados com Ele. E agora, quando Ele fala sairá e achará pastagem, significa que há riquezas do nosso Senhor, para nós desfrutarmos e nos aprofundarmos no conhecimento dele e do seu propósito. Entende, irmãos? Essa é a vontade do Senhor, essa é a nossa base. Então, aqui Sarai e Abrão não conseguiram esperar a promessa se concretizar. Então o que eles fizeram? Vamos ajudar o Senhor. Olha a carne entrando aí, ó. Não, Deus precisa de ajuda. Deus precisa de ajuda. Irmãos, Deus não precisa de ajuda. Dele somos cooperadores naquela forma que falei para os irmãos. Então, vamos ter um filho. Deus disse que ia dar essa terra para a sua descendência. O filho não vem de mim porque eu não posso gerar, Sarai dizendo. Então, olha a mente e o raciocínio lógico. Eu não posso gerar. Olha o raciocínio lógico. Para mim não tem jeito, então vai ter que ter algum jeito. Irmãos em crise financeira, né? Qual é a nossa tendência para nós estamos em crise financeira? Ah, não tem jeito, meu negócio aqui não está dando certo. Vou correr para o banco, vou correr para o empréstimo não sei de onde, para pagar isso daqui. Não é verdade? A gente sempre tende a achar uma saída para o nosso problema segundo o nosso jeito. Abrão e Sarai tinham um problema. Havia uma promessa, a promessa não vinha, não podia gerar, estava ficando velho. Pega aqui a minha serva, a egípcia, ou seja, uma marca do mundo, irmãos. E aí você vai resolver o seu problema com ela. Mas olha o que acontece, irmãos. Verso 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Olha aí, ó. Quem na carne semeia, da carne colhe corrupção. Então a serva concebeu, se sentiu numa posição de superioridade à sua senhora e desprezou Sarai, né? Disse Sarai a Abrão, irmão, Sarai, até aqui, desde o capítulo 12, ela foi uma irmã assim que seguiu o seu marido. Vamos para um lado, vamos sair da nossa parentela. Você não vê um A da Sarai. Ah, não, que dos meus parentes eu não vou deixar nada. O marido dela falou, vamos sair daqui, nós vamos para uma terra estrangeira. Ela pegou as coisas dela e foi junto. Não reclamou nada. Abrão desceu para a terra do Egito, ela foi junto. Lá, ele ficou com medo de ser morto, porque ela era muito bonita, e se ele dissesse que era marido dela, ele ficou com medo de alguém matar ele. Ele falou, então você não fala que você é minha mulher, não, né? E aí um homem toma ela para ser esposa dele. Aí claro que o Senhor intervém naquela situação. Mas eu afirmo, ela não disse um A para ele. Você não devia ter feito isso, né? Não é assim que se faz, você está achando que eu sou o quê? Ela não falou um A. Essa mulher não abriu a boca para nada. Mas agora, quando se semeou na carne, olha o problema que começou aqui. Veja aí o verso 5. Disse Sarai a Abrão,
seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Abraão, olha o que você fez para mim. Então ela começa agora, ela se ressentiu, ela se magoou e começou o atrito entre o casal, onde nunca tinha tido antes. Esse é o preço, irmãos, de semear na carne. Lembra da granada explodindo? Começou o atrito entre marido e mulher, não é verdade? Agora veja a saída de Abrão, que é a saída de todos nós homens, né? Olha a saída dele. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Resolve você esse problema, porque nós homens somos tendentes a isso. O bicho está pegando e fala: você resolver, está resolvido. A gente se omite, né? E joga tudo em cima da mulher. Se resolver, está bem resolvido. Marido, tem um homem aí querendo falar, acho que é uma coisa que você não acertou com ele. Vê lá, fala com ele para ele passar outro dia, vê o que você fizer lá, está bem feito. Marido, os filhos estão com um problema aqui. Cuida disso, eu estou cansado demais. E esses somos nós, buscando omissão e jogando toda a carga para cima das esposas, né? Então, foi essa saída de Abrão. O problema é seu, Sarai. Você que me arrumou esse problema, você que resolva. E aí segue o texto, eu não vou ler com os irmãos. A serva foge, o anjo encontra ela, o anjo fala para ela voltar, diz que o nome do filho dela será Ismael e prossegue. Agora veja o verso 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ismael é o pai do povo árabe, do povo muçulmano. Dele se originou o povo árabe. E os muçulmanos, grande parte dos árabes são muçulmanos, a religião oficial deles, né? E aí, qual que é a característica aqui? Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos. O Islã declarou uma guerra aí contra todos, né? Todo mundo que não for adepto da nossa religião é um inimigo nosso, né? Esses radicais islâmicos. Então, o que está dizendo aí? A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Os países não estão em guerra contra o Estado Islâmico? Não é um país, são vários países contra eles também, não é verdade? E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Nós sabemos que há uma promessa do povo árabe para o povo de Israel, que até 2000, se eu não me engano, 2025, eles vão jogar os judeus dentro do mar, porque eles vão empurrar, eles vão varrer eles, porque aquela terra é deles, não é dos judeus, por direito. Você sabe que hoje Jerusalém ela é dividida, de um lado palestinos, muçulmanos, do outro os judeus. A terra que Deus deu para os judeus, ela está dividida. Irmãos, nós vimos um vídeo aqui, não existe um ponto mais sensível no mundo, nem Coreia do Norte, nem a Síria, mais sensível no mundo do que uma cidade chamada Jerusalém. Você viu o que aconteceu quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que declarava e reconhecia Jerusalém como a capital de Israel. Você viu o barulho que foi no mundo, né? Então, não tem um ponto mais sensível. Você habitará fronteira aos seus irmãos. Então eles querem pegar aquilo de volta, porque para eles aquela terra era por direito de Ismael, não de Isaac, porque Ismael era o filho mais velho, não Isaac, né? Então você vê o fruto de semear na carne.
Como isso pode se prolongar, atingir várias pessoas, as consequências. Irmãos, Deus nunca deixou de amar Abraão, sua esposa, né? Deus nunca deixou de amar Isaac, a sua descendência. Deus protegeu, guardou, sustentou Ismael, né? Então o Senhor, na sua soberania, Ele usou aquela desobediência para ensinar, porque a desobediência não escapou ao controle de Deus. Mas há que se falar que nós colhemos sim o fruto de semear na carne, né? Mas vou deixar para continuar o estudo na próxima reunião, que nós já passamos do horário, para vermos mais algum ponto aqui sobre essa situação. Ainda mais lendo Gálatas capítulo 4, porque Paulo, pelo Espírito, vai fazer uma interpretação do capítulo 16 de Gênesis, tá? Então, na próxima reunião, se o Senhor permitir, nós continuamos nesse tema. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, te damos graças pela revelação de Cristo Jesus. Trabalhe em nossos corações, Senhor, a palavra que nós estudamos hoje. Que ela seja uma faca, uma adaga que penetre até o mais íntimo do nosso ser e julgue, Senhor, tudo aquilo que temos feito que é fora do Senhor, que é segundo a nossa carne, Senhor, segundo o nosso homem natural. Nos revela isso, nos leva a um arrependimento, Senhor, dessas obras feitas na carne, porque elas não geram vida, elas geram, na verdade, corrupção e morte, Senhor. Mas andar no Senhor, no Espírito, nos traz vida, no Senhor colhemos vida e paz. Por isso, Senhor, capacita-nos a andarmos no Espírito, capacita-nos a semearmos no Espírito, Senhor, porque esta é a Tua vontade para os Teus filhos. Obrigado por esta reunião, por cada um dos irmãos que aqui estiveram. Senhor, dispersa-nos para as nossas casas, guardados pelo nome, que a Tua palavra seja objeto da nossa reflexão, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor em especial a família da nossa irmã Isaura. Senhor, irmão Dedé, a Isaura, a Jussiara, Senhor, todos os familiares, irmãos que se reúnem conosco aqui, que estão passando por esta dor tremenda de perder um ente querido. Senhor, capacita-os, fortalece-os neste momento, e que haja um testemunho naquele lugar, Senhor, da Tua vida, da confiança no Senhor, neste momento difícil. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.